Gente, vamos parar de acreditar no atalho. Não tem atalho. Se atalho fosse bom, o nome era caminho. Atalho é atalho. Você tem que correr 10 quilômetros, acha uma forma de correr 10 quilômetros de uma forma mais... de uma performance melhor. Mas 10 quilômetros não vão virar 3. Então, assim, não pensa que você vai mudar para Portugal, que você vai chegar aqui no primeiro dia, vai arrumar um emprego e dali em diante você vai ganhar uma fortuna, multiplicar por 6 o salário. Esqueça. Oi, queridos, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou a Paty Lemos do Instagram Vou Mudar para Portugal. E no podcast de hoje... mas espera aí. Deixa eu apresentar esse... Poxa, eu tava achando senhor que, bonito. né? Na verdade, esse eu senhor já ia bonito sair, que se encontra ao meu lado. Eu já ia até sair aqui da cena, mas tudo bem. Se apresenta aí, o engraçadinho. Não, agora você falou que vai apresentar, apresenta. Gente, esse senhor bonito ao meu lado, com essa blusa preta, esse cabelo grisalho, chama-se Gui Pacheco. Na verdade, chama-se Agnello. Gui é apelido. E é meu marido, paulista, né? Mas enfim, tudo bem, não tem problema. Carioca, né? Olha só, paulistas, eu tô brincando, isso é uma brincadeira, né? Paulista casado com carioca, então tem sempre essa brincadeira entre eu e o Gui. Mas enfim, já está apresentado e hoje, no podcast de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante para você que está querendo mudar para Portugal. Mas antes, deixa eu falar uma coisa que eu cortei, né? Esqueci de falar. Bom, eu sou brasileira, carioca, meu marido paulista. Nós mudamos para Portugal há quase 5 anos, 4 anos e meio atrás, com nós dois, nossos 2 filhos, que na época tinham 5 anos, vão fazer 10 agora. A minha mãe, que veio para Portugal e ela tinha uma doença crônica no Brasil e ela faleceu aqui em Portugal, mas ela veio conosco. E a nossa cachorrinha, a Thay. Vamos começar o podcast? Vamos. Qual é a pergunta que você tem? Qual é o papo? Tadã! Qual é o tema de hoje? Portugal é para todos? Não. Não é para todos. Eu não acho que Portugal seja para todos. Por Você quê? acha, né? Primeira coisa, sendo assim, extremamente transparente, eu acho que o primeiro ponto que as pessoas têm que ter claro, é Portugal não é o 27º estado brasileiro. Né? Se você sai do Rio e você vai morar em São Paulo, já é uma mudança brutal. Parece Sim. já outro país. Outros hábitos, outra temperatura, outro clima, enfim, tudo diferente. Se você sai para o Ceará, já é outro país, né? A gente tem vários Brasis dentro do Brasil. Você não pode achar que Portugal é um estado no Brasil. É muito maior a mudança. É uma cultura diferente, é uma língua diferente, é uma mentalidade muito diferente. Você concorda? Não, concordo. Como você falou, né? Não é mudar para o bairro do lado, Não. que já é complicado, mudar para outra cidade, Não, para um imagina. outro estado, é mudar para um outro continente, né? Você atravessa o oceano para chegar aqui. Você está, na verdade, num país europeu, apesar de a gente achar, Portugal colonizou o Brasil, imagina. parará, tem o português da padaria, a mesma Não, isso língua, não tarará, a existe. gente se entende. O Jorge Jesus era técnico do Flamengo, o Abel é técnico do Palmeiras, todos os portugueses, está todo mundo em casa. Não, esse negócio de estar todo mundo em casa é uma questão que eu acho que não é bem assim. Obviamente, é o país, eu diria, que tem maior afinidade com o Brasil, não é a Argentina nem o Uruguai, tá? É o país com que a gente tem a maior afinidade cultural, mas mesmo assim tem que estar claro para as pessoas. É um outro país. Agora, tem outra questão aí, Patrícia, que eu acho importante, que é o seguinte, em relação a esse Portugal é para todos, né? Eu acho que tem que analisar um pouco se as pessoas têm o perfil para mudar, o perfil para se adaptar ao novo. Que é mais do que isso, porque tem gente que, olha, você pode dizer assim, Finlândia é para ele, Indonésia é para ele, Japão é para ele, Uganda é para ele. Você são pessoas é um cara que assim. Eu sou assim, eu acho Você assim. é um cara tem pessoas do que mundo, se eu já não adaptam sou. com muita facilidade. Eu já não sou. É o cara que tem uma pedra ali, encostou, ele dorme. Se tiver ar-condicionado, tem, se não tiver, não tem. A comida, tá tudo ótimo, consegue achar o que é melhor. Agora, tem gente que, poxa, não sai, não consegue nem comer num restaurante que foge um pouco da rotina de casa. Né? Então, assim, tem uma questão de adaptar-se ao novo
que não é para qualquer um. Não é só a questão de adaptar-se a um emprego novo, né, a uma escola nova, a uma cidade, é adaptar-se a uma cultura totalmente diferente. Isso aí não é para qualquer um. Não, e o Gui falou uma coisa, gente, que eu acho que é muito interessante. Eu não sou uma pessoa fácil de me adaptar. Para vocês terem uma noção, eu sou daquelas pessoas assim, eu vou num restaurante, eu como um prato, eu gosto daquele prato, eu volto naquele restaurante 5 anos e eu vou comer o mesmo prato. Por quê? Porque eu gosto tanto dele que eu não quero nem experimentar outro. Eu vou experimentar todos os pratos. O Gui vai comer todos os pratos do restaurante. Na verdade, eu gostaria de ir em outros restaurantes. Exatamente, eu vou querer voltar sempre. Quando a gente viaja, é sempre uma luta. Por quê? Porque eu tenho aquele caminhozinho da roça. Por exemplo, nós vamos para Covilhã. Sim. A gente vai almoçar onde? No Passo, sem pressa. Eu vai vou comer o quê? A tábua lá com carnes e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu sou extremamente metódica nisso, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade. Eu durmo. Olha só, para dormir, eu tenho um travesseiro, que eu só durmo com esse travesseiro. Você não começa a contar essas intimidades que vai pegar mal para você, hein? Eu viajo, eu levo, mesmo voo da Ryanair, que você não pode levar mala, eu pago uma mala extra só para levar meus travesseiros. Então, assim, eu não sou uma pessoa fácil de adaptar. O Gui, não, ele dorme no chão e tá super feliz. Eu não, eu sou enjoada, eu tenho que ter ar-condicionado, enfim, eu sou chata. Só que eu quis muito. Aí tem uma diferença. Mesmo com todas as minhas chatices, manias, neuras, hábitos, eu quis muito. Quando nós decidimos mudar, no dia que eu cheguei para você e falei, Gui, acabou, vamos embora. Ali eu tinha já estruturado que eu ia arrancar tudo, roupa, pele, e dali ia nascer uma outra pessoa. Eu estava disposta a isso. Eu não tinha a ilusão de que eu ia chegar aqui e eu ia replicar a vida que eu tinha, a casa que eu tinha, o estilo de vida que eu tinha aqui em Portugal. Eu sabia que tudo ia ser diferente, mas eu tinha um ponto que eu não aceitava mais conviver no Brasil, que era o medo. Eu não aceitava mais viver com aquele pavor, que piorou muito depois das crianças. Eu não era assim antes das crianças. Eu já me sentia meio que, sei lá, Mulher Maravilha. Mas depois das crianças eu fiquei frágil, eu fiquei com medo. Então, eu quis muito. Então, eu estava pronta para morar numa super casa no Brasil e chegar aqui e morar numa casa boa, que não era uma super casa. Ter isso, e abrir mão disso. Então, vamos lá, Portugal é para quem está disposto, é para quem quer. Então, vamos começar a organizar. Portugal é para quem quer mesmo, está disposto a fazer, né, abrir mão de conforto. De conforto. Primeiro, gente, vamos ser sinceros, uma pessoa que é rica em real, ela já não é mais rica em euro, porque divide por 7. Então, assim, se você é rico em euro, aí tudo bem, você vai ser rico em qualquer lugar do mundo. Agora, se você é rico em real, você já dividiu por 7. Né? Qualquer pessoa que já não seja rica, que tenha a tua reserva normal e que vai dividir por 7, o teu padrão vai dividir por 7. Não tem Coca-Cola grátis, não tem milagre. Então, você tem que estar pronto para isso. É a primeira coisa, eu acho que é essa. Entender que aqui não é a sua casa. E outra característica minha, você também é um cara super tranquilo. Você é um cara quietinho, calminho, mais educadinho. Eu já sou uma pessoa... Educadinho eu sou, gente. Mas eu já sou uma pessoa mais raivosa. Concorda? Sim. Cheguei aqui em Portugal, ó. Primeira coisa que eu entendi. Eu não estou na minha casa. Eu não estou na minha casa. Não adianta eu chegar aqui e querer impor o meu ritmo, o meu estilo de vida ao português. Ele não vai. Eu estou na casa dele. Primeira coisa, a pessoa tem que entender que Portugal é para todos? Não. A pessoa tem que entender que Portugal não é o 20º estado brasileiro, que você está mudando de país. É para quem tem essa capacidade de adaptação ao novo. Né? Ou para quem queira muito. Para quem quer muito. Eu não tenho a capacidade de adaptação ao novo. O Gui tem, eu não tenho. O Gui eu morei em vários lugares, eu morei no Rio,
Morei em Brasília, mas quando eu fui no começo, eu tive muita dificuldade para me adaptar. Morei na Califórnia, ali eu não tive nenhuma, gente, porque eu tinha 20 anos, ali era outra... Eu vou pra Califórnia, Ai, que... viver a vida sobre as ondas. Ah, não, gente, acabou com o podcast, eu não tô acreditando nisso. Para, Lulu Santos. Eu vou pedir na edição para cortar Lulu isso. Santos. Não, mas enfim, opa. olha só, aí era outra pegada, eu tinha 20 anos. Mas assim, eu não sou uma pessoa fácil, mas eu quis. Então, característica do Gui, se adapta fácil. Característica de pessoas como eu, que não se adapta muito fácil, mas quer muito. Eu acho que é um exercício legal, eu pelo menos faço sempre esse exercício quando eu vou para um país estranho, ou mesmo quando eu mudava para ia visitar um estado estranho, ainda na qualidade de turista, né? Eu procurava entender como é que seria a minha vida se eu morasse lá. Tentar fazer um dia a dia, pelo menos, você está como turista, mas tenta ir um dia na padaria, né? Fazer um supermercado, pegar um transporte, um ônibus. Então, faça um dia, pelo menos, entenda assim, é como se eu morasse aqui, como se eu fosse um local, você com aquela baita cara de turista, né? Mas finja que você é um local. Como é que é isso? Né? É um exercício, é uma brincadeira quase, mas ela é um ponto de partida para saber se você tem essa capacidade de se adaptar. Né? Imagina morar na Islândia. Olha que doido, na Islândia. Eu sou fascinado por conhecer a Islândia, não conheço. Eu acho que já seria um lugar mais difícil de me adaptar, não por causa do frio, mas assim, essas diferenças entre os dias e as noites no verão e no inverno, né? Quer dizer, no inverno que você tem um dia super curto, né? Não, eu ia morrer. Tipo, imagina eu, Gui. Clareia às 10 da manhã, 2 da tarde já está escurecendo. E no verão você não consegue assim... você tem que para dormir, você tem que tapar todos os buraquinhos para dormir. Gente, eu durmo de máscara. Isso eu acho, essas diferenças eu não sei se eu conseguiria lidar com isso. Né? Mas é um exercício que as pessoas têm que fazer. É um exercício que as pessoas têm que fazer de adaptação. Então, por exemplo, Portugal é para você? Se você vem alguma vez aqui como turista, faça esse exercício de fingir que você está vivendo aqui. Uma forma de você... Outro ponto que eu acho que é muito complicado. Imagina, nós temos o maior Instagram de uma brasileira em Portugal, que é o Vou Mudar para Portugal. Eu quero ver você lá seguindo, hein? Quem é o brasileiro que volta? Caiu o padrão demais, não deu conta. Não deu conta. Teve muita dificuldade do padrão profissional, ou seja, hoje a gente estava até almoçando com uma amiga portuguesa, que ela estava contando que no sábado recebeu na casa dela um profissional, que seria um profissional da NET aí no Brasil. Um profissional e o que ele é? De TV a cabo, seria o cara da NET. Telecomunicações. Exatamente. E o cara da NET era o quê? Um engenheiro civil no Brasil, que já tinha liderado empresas grandes e equipes grandes, e chegou aqui em Portugal, não conseguiu se recolocar na área dele, e bola pra frente, vai trabalhar como operador na NET. Sim, um instalador de... Mas o que ele disse? Aí volta no que a gente falou no começo. O que ele disse para ela? Que ela comentou com ele, poxa, mas você é engenheiro e você está trabalhando, fazendo conexão de... não sei o que faz, gente, mas é o cara lá que instala a NET. Ele falou, não, mas para mim não tem problema, mas a minha filha está crescendo com um nível de escola pública que ela nunca teria. Eu, que era um cara, né, com uma graduação boa no Brasil, que na época ela comentou que ele ganhava 9 salários mínimos no Brasil. E aqui ele ganha bem menos do que 9 salários mínimos, mas os 2 salários mínimos que ele ganha, ou 3, ele tem um padrão de qualidade de vida, ele não paga escola, ele tem segurança, ele tem saúde pública, que para ele a conta fechou. Esse cara quis ficar em Portugal. Ele abriu mão do padrão, né, do status profissional. Então vamos lá. Abrir mão do status financeiro, porque divide por 7. Só se for rico em euro já. Porque se for rico em real, divide por 7. Já não vai ser igual. Padrão profissional. O cara que está disposto a abrir mão de ser fisioterapeuta para ser garçonete e por aí vai. E tem aquela coisa assim de ser muito apegado às tradições, à família, esse era o meu próximo ponto. O futebol do fim de semana, a caipirinha, a roda de samba. Não vai rolar, porque tudo bem.
De repente você até junta, consegue formar uma turma de amigos brasileiros e portugueses para jogar um futebol no fim de semana. Você até consegue acesso, você tem restaurantes brasileiros que você vai poder tomar aí. Tem roda de samba? Tem, você vai ter alguma coisa. Não vai ser a mesma coisa. E a família, eu acho que o mais complicado para essas pessoas é você entender que você vai falar com os seus irmãos, com sua mãe, com o seu pai. Por Zoom. Por Zoom. Como no tempo da pandemia, que cada um na sua casa. Não vai ter esse contato físico, talvez você consiga voltar aí uma vez por ano, mas não é assim, não dá para ir todo mês para o Brasil. Então, assim, tem que ter essa noção de que estou me mudando, estou escolhendo mudar, estou abrindo mão, né, de várias coisas, inclusive da presença física, afetiva dos seus familiares. Se você é um cara mais desencanado, né, eu sou mais desencanado, por exemplo, em relação a isso, é tranquilo, né? Minha mãe e minha irmã moram em São Paulo, eu tenho um irmão que mora em Nova York, de vez em quando a gente se fala, quer dizer, a gente tem uma relação não tão estreita daquela turma que todo fim de semana tem que ir para almoçar na casa da mãe. Aí realmente não vai ter esse jeito. E isso é um ponto, gente, que eu chamo muito a atenção, porque a gente tem uma família muito amiga nossa, já eram clientes nossos, nós vendemos a casa deles aqui em Portugal, uma família que não tem dificuldade financeira, e eles voltaram, por quê? Porque a esposa não deu conta de saudade da família. E isso é um ponto que você tem que ser muito sincero com o seu travesseiro. Eu vou te dar um exemplo. Eu não viria se a minha mãe não tivesse vindo comigo. Eu, Patrícia, não teria vindo. Minha mãe veio para cá com 78 anos, minha mãe tinha um câncer há 13 anos, minha mãe faleceu no ano agora, em março de 2021, e eu nunca iria deixá-la, pela relação que nós tínhamos. Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, sempre foi a vida eu e ela, então para mim era um ponto padrão, era um ponto pacífico, a minha mãe tinha que ver. Se a minha mãe não viesse, eu não ia nem tentar uma coisa que eu já sabia que não ia dar conta emocionalmente. Então isso é uma coisa que você tem que conversar com o seu travesseiro. E ser honesta com você mesmo. Porque se você não vai dar conta, igual esse casal amigo nosso, vieram, compraram casa, gastaram dinheiro, e ela, desde o primeiro dia, ela me disse, eu acho que eu não vou conseguir. E ela não deu conta e eles voltaram. Porque as pessoas se preocupam com o planejamento financeiro. Que tem que se preocupar, né? Tem que se preocupar, né? Planejamento financeiro, a escola, o trabalho, como é que eu vou me manter, certo, onde que eu vou morar, a cidade, o transporte, como é que... Toda a logística está perfeita, mas esquece dessa questão psicológica, emocional, que é fundamental também. E olha só, ela pode derrubar todo aquele planejamento perfeito, que é o caso, por exemplo, dessa família que não deu conta, não deu conta. E eu digo claramente, assim, eu não daria se a minha mãe não tivesse vindo. Quem me segue no Instagram há muito tempo sabe que a gente tinha uma relação extremamente próxima. Então, se você tem dificuldade, avalie se você vai dar conta. Se você for, ok, ótimo. Mas prepare-se bem. Por quê? Porque a minha relação era com a minha mãe. Essa nossa amiga era com a família inteira. Eles tinham um hábito familiar de ter os churras no final de semana, todo final de semana na casa dela. E aí, quando ela chegou aqui, cadê? Cadê a mãe, cadê o pai, cadê o irmão, cadê a cunhada, cadê aquela sobrinhada toda? Pô, podia me convidar para o churras aqui, né? Não, mas assim, isso é um ponto muito importante. Você precisa estar pronto para lidar com a saudade. Correto? Sim. Então vamos lá, então, assim, olha só. Portugal é para quem tem couro duro também, né? Você tem que ter aí casca grossa, tem que ser cascudo também. Vamos lá, aqui 11 anos de casado. Quem tem muitos anos de casado aqui, você não está casado porque você quer? Porque muitas vezes você já pensou em fazer assim, tchau. É humano, é da natureza humana, porque cansa, estressa. Mas estar casado é uma escolha. Mudar de país e ficar, independente das mudanças que você vai ter que passar, uma escolha. Nós escolhemos ficar. Quer dizer, na verdade, a gente escolheu ficar no dia que a gente saiu do Brasil. A gente veio muito... Gente, e eu sou muito focada. Eu só tive um dia até hoje que eu chorei de saudade da minha casa. Mas fora isso, eu vim tão determinada e tão focada que eu nunca tive esse dia. Mas eu vejo pessoas que têm. Então, vamos voltar para o tema, Gui. Portugal, qual é a pergunta que ele tinha me feito? Qual é o perfil do brasileiro que fica
Então, é o cara que quer, é o cara que está aberto a mudanças, é o cara que está aberto à queda de padrão, está aberto à mudança profissional, é fisioterapeuta, vai ser garçonete, é engenheiro, vai ser operador da net, e vida que segue, vai perder de um lado e vai ganhar do outro. É o cara que abre mão desses confortos emocionais, vamos dizer assim, da família da caipirinha no fim de semana, dos amigos do futebol, papapá, essas coisas todas. Esse é o brasileiro que fica, é o brasileiro que quer também se integrar à cultura da Europa, claro, porque ela é muito diferente da nossa. Claro. Ela é muito diferente. Isso é importante também, quer dizer, o brasileiro que fica é aquele que não cria os seus guetos brasileiros. Aqui é muito comum isso também, né? Brasileiro se junta com brasileiro, fica todo mundo junto, parará. Não. Tem que ter um esforço para se integrar. Isso não é Portugal, para qualquer lugar onde você vá. Sim, você tem que lógico. ter um esforço para você se integrar nessa nova sociedade, nessa nova cultura. Se você não está disposto a fazer esse tipo de esforço, também Portugal também não é para você. Nem Portugal, nem lugar nenhum. Do mundo, porque você vai viver naqueles guetos, mas não é gueto no sentido negativo, não, nem sabe? A cidade do lado, né? Porque assim, é muito diferente da nossa cultura, né? A visão europeia é uma coisa bem diferente do que a gente foi criado e acostumado no Brasil. É uma mudança de mentalidade. Você tem que estar muito pronto. Agora, o que vai te fortalecer na hora que essas coisas doerem? É você se agarrar ao que você veio buscar. Não é? Sim. Porque o que você veio buscar, você desfruta todo dia. Você pode morar num apartamento de 4 quartos no Brasil e aqui você vai morar num 2 quartos, mas teu filho vai andar na rua. Qual é o preço que isso tem? Entende? Eu pensava muito assim, eu não me perdoaria se eu optasse por ficar no Brasil pelo conforto e pela estrutura que tínhamos e alguma coisa acontecesse com meu filho. Eu não me perdoaria nunca. E a gente vê muita gente mesmo... Isso era um pensamento meu, sabe? Muita gente no YouTube, no Instagram. Porque Portugal é isso, Portugal é aquilo, português é isso, parará. Pô, então tá fazendo o quê aqui? Volta pro Brasil. Não reclama. Reclama porque quer aparecer, ganhar seguidor, like, tudo isso. Né? Mas, na verdade, não foi embora por quê? Porque provavelmente tem fatores positivos que pesam mais do que os tais fatores negativos. Óbvio. Então, isso elas não falam, né? Óbvio. Só reclamam. Então, aí fica difícil. Agora, tem um fator que a gente esqueceu de falar, Gui. O que é? Gente, dinheiro! Quem é o brasileiro que fica? É o brasileiro que vem com uma reserva financeira mínima para se estruturar. Por quê? Porque uma pessoa que vem para cá... Gente, vamos parar de acreditar no atalho. Não tem atalho. Se atalho fosse bom, o nome era caminho. Atalho é atalho. Você tem que correr 10 quilômetros, acha uma forma de correr 10 quilômetros de uma forma de uma performance melhor. Mas 10 quilômetros não vão virar 3. Então, assim, não pensa que você vai mudar para Portugal, que você vai chegar aqui no primeiro dia, vai arrumar um emprego e dali em diante você vai ganhar uma fortuna, multiplicar por 6 o salário. Esqueça, para mudar de país você precisa de dinheiro. Opa, esse aí já é o tema do próximo. Da próxima? Esse é o tema do próximo podcast. Dinheiro, money. Traje a rigor. Isso não é da minha época, meu amor. O traje a rigor não é da minha época. Mas, enfim, olha só, no próximo podcast a gente vai conversar um pouco sobre dinheiro, né? Porque não dá pra gente achar também que vai mudar de país com 100 euros no bolso, isso não existe. Você precisa rodar a tua vida, fechar Brasil, abrir Portugal, enfim, isso é um longo papo e a gente se vê no próximo podcast, correto? Isso aí, beleza. Portugal sem filtro, a gente se vê daqui a pouco. Beijo!